Meus queridos amigos, boa noite. Tem tanta gente aqui, o boa noite foi tão fraco, que eu acho que só responderam os desencarnados. Mas eu gostaria de escutar aqueles que estão encarnados e acordados ainda. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Meus amigos, hoje é um dia de muita alegria, 5 de maio de 2013, aniversário de 86 anos do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então, a palestra de hoje, nós queremos dedicar a esse homem, que tem servido de exemplo, de inspiração a tantos corações, que nos levou, inclusive, a começar a fazer palestras, depois de escutarmos um seminário em 4 CDs, Perdão e Auto-Perdão. E a partir daquele momento eu disse, eu não posso, mas me omiti, eu preciso multiplicar essa mensagem que Divaldo se faz portador. E começamos então a fazer palestras. Então ele, onde quer que esteja, ele nunca para, não está sempre viajando, que ele possa receber esse nosso preito de gratidão e de reconhecimento. Nós vamos falar hoje sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. Não daria para falar sobre os 2 temas, não é? Perdão também, porque precisaríamos de mais horas. E essa é uma palestra também que fala muito ao nosso coração. No momento de muita tristeza, ao saber dos problemas que houvera causado a uma pessoa em uma vida anterior, eu caí em uma profunda tristeza, agravando o problema da depressão por conta do sentimento de culpa. E o nosso orientador espiritual, por misericórdia, certa manhã nos trouxe uma palestra completa falando sobre o auto-perdão, reforçando as palavras de Divaldo, trazendo mais conceitos que o próprio Cristo de Deus nos legou no seu Evangelho e na sua vida de amor. Então nós vamos hoje fazer essa palestra, ela já está gravada, ela faz parte de um seminário de várias palestras, cujo título é Depressão e Alegria de Viver. A gente fala sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo, depressão e obsessão espiritual, a influência dos espíritos agravando o problema da depressão, depressão, materialismo e desapego, dificuldades financeiras e a verdadeira riqueza. A gente fala sobre depressão, autoconhecimento, iluminação interior, fala sobre depressão e mediunidade. Depois a gente fala sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, a palestra de hoje. Depois uma outra palestra cujo tema é saúde, ciência e espiritualidade. O porquê da doença? Por que nós nos tornamos enfermos? A palestra Auto-amor, sua vida e seu destino em suas mãos. E por fim, a que eu gosto mais, a palestra Jesus e a Alegria de Viver. Então hoje a gente vai falar sobre auto-perdão e trouxemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, está no livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira pela Psicografia, de Chico Xavier, que nós iremos também falar sobre alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador
e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Vocês encontram esse vídeo, a gente vai colocar um vídeo com música agora, no YouTube. O grupo chama Celtic Woman e elas vão executar Jesus, a alegria dos homens. Celtic Woman. Como Kardec teve uma encarnação como sacerdote druida, não é? Nas Galhas. Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música, como nós vimos aí com o nosso querido Silvio Sodré, é também mensagem de alegria e de contentamento. E enquanto elas cantam, a gente vai lendo a mensagem, que não acabou ainda. A gente vai pedir só para reduzir um pouquinho. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, num casamento, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, do livro Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Brasileira. Bom, pessoal, então agora a gente já sabe que a mensagem do Evangelho é mensagem de alegria. Então, a gente deve começar a combater o sentimento de culpa. Esse sentimento que nos leva muitas vezes à paralisia, ao remorso, e que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, na vasta série de livros sobre a obsessão espiritual, vai dizer que é o plug mais excelente para os espíritos nos influenciarem, para produzirem a obsessão espiritual. Então, que nós não devemos alimentar sentimento de culpa,
Esses remorsos paralisantes, não é, nos fazem mal e permitem o assédio dos espíritos que nos desejam prejudicar. Devemos sim substituir a palavra culpa por responsabilidade. E a doutrina espírita não é uma doutrina, não é, de tristeza, de sofrimento. Espírita não gosta de sofrer, não, pessoal. Eu, pelo menos, eu não gosto. É uma doutrina não de acomodação, mas sim de resignação dinâmica, ativa. Porque lá em O Livro dos Espíritos, nós sabemos na questão número 1000 que somente por meio do bem se repara o mal. É através do bem, é a caridade que cobre a multidão de pecados, como ensina Pedro na sua epístola. Como também nos ensina a questão 770, que vai dizer que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Então nada de tristeza, nada de remorso. O arrependimento de que nos fala Kardec, que nós temos 3 estágios, não é? O arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento deve ser algo instantâneo, rápido. Não é ficar se lamentando o resto da encarnação, porque fizemos algo errado. E sofrendo, fazendo os outros sofrer e permitindo ainda a influência negativa dos espíritos. Então, vamos deixar isso de lado e vamos compreender então que a mensagem do Cristo, como nós vimos, é uma mensagem de alegria. Mas nós viemos, não é, de tantas eras, tantos séculos, onde muitos de nós que estivemos na igreja preconizávamos a tristeza, a amargura, o sofrimento, o auto-martírio. E ainda hoje há, no interior de muitos estados, inclusive, pasmem, lá no meu querido Ceará, tem sacerdotes, tem frades, que se auto-chicoteiam, que se autoflagelam, acreditando que o sofrimento é agradável a Deus. E o Espírito Samuel diz, Nazareno, quando você falar isso para o público, eles vão ficar surpresos. Mas como em pleno século XXI, ainda podem existir pessoas que se auto-martirizam? Mas diga para eles que quase todos nós fazemos a mesma coisa. Não mais com chicotes, não mais com instrumentos de tortura, mas com o nosso pensamento, com o nosso sentimento de culpa, com o nosso perfeccionismo, que é fruto do nosso orgulho, que é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, que vamos encontrar o orgulho como sendo o principal motivo de quase todas as nossas ações, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. É o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nosso orgulho leva ao perfeccionismo e a gente quer virar anjo antes da hora, quando deveríamos ter a humildade de reconhecer que estamos ainda numa condição de espíritos infantis, que não sabemos ainda o que fazemos. Então não é Deus quem castiga, Deus não pune. Como o próprio Divaldo Franco vai nos dizer no seminário Estudando a Depressão, como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama. Nós somos quem nos castigamos. Porque onde é que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. A questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então a gente vai trazer aqui uma mensagem agora do Espírito André Luiz. Ela se chama Pensar, está no livro Respostas da Vida. Ele vai dizer que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Nós criamos o nosso destino. A sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nesta verdade, encontramos tudo que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal.
Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. Eu vou repetir. André Luiz, Pensar, Passos da Vida. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Então vejam o problema dos nossos condicionamentos, que trazemos muitas vezes da Idade Média. Quantas encarnações com a cultura da culpa, do pecado original, quantas questões que nós trazemos às vezes de maneira inconsciente. E pessoas que servem muito, que são muito, entre aspas, boazinhas, são muito solistas, não sabem dizer não, podem estar trazendo grande sentimento de culpa, às vezes inconsciente. Era o meu caso. Até hoje tenho dificuldade em dizer não. Então vejam a mensagem como é importante. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente, 100 vezes mais. Então vejam como nós precisamos lembrar dessa assertiva para não acharmos então que Deus castiga, que Deus pune, porque não é verdade. Então é a própria criatura que se pune, que se corrige ante os falsos conceitos que faz do Criador. Então, quando o Espiritismo nos diz que somos criados simples e sem conhecimento, os princípios inteligentes que vamos evoluindo com os milhões e milhões de anos até chegarmos a esta condição, os Espíritos também dizem que nós estamos muito distante ainda dos anjos. Então é natural, meus amigos, que a gente erre. Deus sabia que nós iríamos errar. Não sabia? A gente lê a obra da codificação e percebe que além daqueles atributos que estão na questão 13, além de Deus ser perfeito, único, imaterial, soberanamente justo e bom, Deus é também onisciente. Ele sabe o presente, Ele sabe o passado, Ele sabe também o futuro. Então Ele sabia que nós iríamos errar. O erro faz parte do aprendizado. Se Ele não queria que nós errássemos, Ele nos teria criado anjos, espíritos puros, nós não erraríamos. Então quem aqui não perdoa seu filhinho traquinas, que correndo pela casa derruba o vaso que sua mãe comprou caro, não é? Na feira dos importados. A gente perdoa, por quê? Porque ele não sabe o que faz. Então, do mesmo modo, meus amigos, nós também não sabemos ainda o que fazemos. Nazareno, eu já li a obra de Kardec, as 5 obras básicas. Como é que eu não sei o que é certo e o que é errado? Não, meus amigos, a gente leu, a gente ouviu falar que é bom ser bom, mas isso não é suficiente para nos transformar em anjos. Se fosse assim, era muito fácil, bastava ler, pronto, né? Passe de mágica, nós estaríamos imediatamente na condição de anjos. Não somos. Então nós não sabemos o que fazemos. Então muitos psicopedagogos vão dizer que o conhecimento primeiro é intelectual, depois é emocional, para depois se transformar em hábitos, em ação, para realmente promover a transformação. Então, do mesmo modo, se você tentar explicar para uma pessoa o que é uma maçã, sem que ela jamais tenha experimentado aquele fruto, por mais que você explique, olha, é um fruto vermelho, não é? É cheiroso, não é? Quando a gente mastiga, faz croque, não é? E tal, é suculento. Bom, mas, enquanto a pessoa não mastigar a maçã, não deglutir, não digerir, ela não sabe o que é a maçã. Então a gente ouviu falar que é bom ser bom, mas isso não é suficiente. Mas somente ouvir falar e ficar com sentimento de culpa não é útil para a gente, porque isso é o nosso orgulho, a gente querer andar à frente. Então vejam que a gente precisa ter muita cautela com essa questão do conhecimento. Ele está em nosso benefício, mas pode gerar sentimento de culpa. E foi uma das coisas que Jesus mais chamou a atenção dos fariseus.
Percebam que Jesus tinha dois discursos completamente diferentes. Quando ele falava aos doutores da lei, aos sacerdotes, ele era firme, enérgico, diferentemente de quando ele falava aos pecadores, às pessoas simples. Então, por exemplo, na casa espírita, às vezes a gente chega e a pessoa diz: olha, meu filho, muito cuidado. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, viu? E quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, vixe, eu estou lascado. Porque eu não estou fazendo nem 1% que os bons espíritos nos recomendam. E aquilo me intrigava, aquilo me provocava um certo desgosto. E eu percebi que aquilo estava em contradição com outra passagem, né? Porque a gente, na hora de interpretar, a gente tem que analisar várias passagens. É uma regra até do Talmud. Então, a gente vai perceber que está lá no Evangelho também que Jesus também teria dito: a quem tem lhe será dado, e quem não tem, até o pouquinho que tem, lhe será tirado. Ou seja, quem tem fé, quem tem conhecimento, lhe será dado ainda mais. E quem não tem fé, quem não tem conhecimento, até o pouquinho que tem, poderá perder. Então vejam a questão de que estudar é bom, é útil. Vamos estudar. Orientação, determinação do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, vamos estudar. E quando a gente vai estudar, a gente vai compreender que o maior intérprete realmente que existiu do Evangelho de Jesus foi o senhor Allan Kardec, orientado pelos Espíritos Superiores. Quando ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Vocês já tinham ouvido essa frase por inteiro, como eu estou falando aqui agora? Quem aqui já ouviu alguém falar assim? Levante a mão. Então a gente só gosta da condenação, não é? A gente só gosta do castigo. Enquanto que o Evangelho está recheado de palavras que falam de alegria. Quem sabe aqui o que significa bem-aventurado? Do Sermão do Monte, que a gente vive repetindo. Estou falando com os encarnados. E o pessoal da TVC que nos acompanha, da Rádio Web Comunhão e TV Web também não podem responder, mas vocês podem. O que significa bem-aventurados? Felizes. Jesus vai falar de felicidade para nós. Evangelho significa boa nova, mas a gente deixou ele na palavra, como está no grego, evangelho. Não, por que não traduzir logo para boa nova? Boa notícia, a gente recebeu a boa notícia, mas ainda continua triste. A gente não entendeu muito bem. Então vejam, a boa notícia, Jesus vai falar de felicidades, vai nos falar de galardão. Quem sabe o que é galardão? Parece que colocar de propósito, colocar palavras que são fora do nosso dia a dia, que a gente não sabe o que é, não é? Galardão significa prêmio, tesouro, recompensa. Jesus nos diz que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais tudo aquilo que renunciarmos na terra, por amor a Ele. Como é que a gente não vai ter alegria? Fala-nos que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está dentro de nós. Então não vem com aparência exterior, não depende de ninguém, depende somente de nós. Está em nossas mãos. Vem nos dar a chave, a libertação. Ele é o caminho, a verdade, a vida, meus amigos. Como é que a gente pode ainda estar triste? Mas os fariseus ficavam nas praças públicas gerando sentimento de culpa nas pessoas, porque eles posavam, não é, vestidos de púrpura, fazendo longas preces e apontando quem era puro e quem era impuro, criticando os romanos, os publicanos, os coletores de impostos, criticando os adúlteros, as prostitutas, enquanto que um mestre veio ter justamente com aqueles. Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. O são não precisa de médico. E aí as pessoas que não davam conta de cumprir aqueles centenas de rituais, são cerca de 660 rituais no judaísmo, e as pessoas não conseguiam cumprir, ficavam muitas vezes com sentimento de culpa e sofriam. Por isso Jesus falava de maneira tão firme com eles: ai de vós, fariseus hipócritas, fingidos! Vós sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Chegaram primeiro do que vocês. Porque sois semelhantes ao cachorro
que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer, assim sois vós. Nem entram no reino, nem deixam os outros entrar. Está no Evangelho de Tomé, essa citação. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto das pessoas, mas eles próprios não entram sequer. Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Era só discurso. Então Jesus chama a atenção e diz: os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Mostrando que havia, não é, uma incoerência entre a postura, o falar e a prática daqueles homens. Que eles posavam de santos, as pessoas queriam ser como eles e não conseguiam, não dava conta, a gente não dá conta de ser santo ainda. Então a gente vai compreendendo como o mestre chamou a atenção daqueles homens, e ele muito provavelmente deve ter dito aquela frase: a quem muito foi dado, muito será pedido para eles. Ele não falou para os pecadores assim, ele sempre era muito generoso. Com a mulher adulta, o que é que ele diz? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno, vá e de futuro não tornes a pecar. Ainda deu de futuro para ela, não foram pedindo para ela virar santa no mesmo dia, não. Diante até, né, dos paralíticos, quando os discípulos perguntam, ele cura eles, olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas ele jamais era grosseiro, duro com os pecadores, com as pessoas simples, com quem já estava realmente com o coração aberto para a sua mensagem. Então vamos perceber, não é? Que esta frase a gente vai compreender muito bem, mas saber que ele estava falando para um doutor da lei, muito provavelmente. Outra regra, às vezes a gente chega na casa espírita e as pessoas desavisadas dizem: olha, meu amigo, aqui são 3 regras. Quais são? A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. É quase um quartel-general assim, não é? E aquilo também me incomodava, e a gente vai analisar. Quando o Chico... Quem alguém aqui já fez direito? Quem aqui já estudou direito? Eu não vou fazer pergunta não, pode levantar a mão. Tanta gente, tanto concurseiro que eu sei que tem aqui, vocês não estão estudando direito. Quando a gente vai estudar no direito, a gente interpreta uma frase solta. Não é? A interpretação literal é uma das mais pobres. A gente tem que ver todo o conjunto da lei, se não tem um parágrafo lá com alguma ressalva, não é? Uma exceção. A gente tem que verificar se a lei não está contrariando, não é, outras leis, se ela não está ferindo a Constituição da República, o que é que a jurisprudência fala, a doutrina. Se ela não foi revogada, para quem ela se dirige, em que contexto? Então, quem falou essa frase? Emmanuel. Mas para quem ele falou? Foi para Chico. Chico já era todo amor, toda bondade, toda renúncia. Emmanuel não revogou o mandamento maior. E aliás, ele vai dizer: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não o desampararão. Mas para isso você precisa estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. A gente não fala isso, não é? E o mais importante é isso. E aí Chico pergunta: e o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são? Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. Então a disciplina é muito útil, é formidável. Por isso o Chico produziu tanto, porque graças àquela disciplina ele pôde nos entregar 465 livros, é o número que estimam, fazer um trabalho social imenso, consolar milhares de mães, de filhos, de irmãos, de parentes, graças à amiga disciplina. Mas nunca a gente impor a disciplina aos outros de maneira grosseira. Quando perguntavam: Chico, qual a matéria que Emmanuel é mais exigente? Ele dizia: no trato com o semelhante. Então, sempre que o Chico não era tão carinhoso, tão doce, Emmanuel lhe chamava a atenção. Então, a gente tem que compreender essa importância também. Então, meus amigos, nós somos ainda, estando na infância espiritual, é natural que a gente erre. O que a gente tem que fazer? Não, nós vamos errar, não pode errar de novo, pessoal.
infelizmente, muitas vezes nós vamos errar de novo. Está lá no livro dos Espíritos que muitas vezes as provas se repetem. Então, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, cometeu o suicídio, reencarna, às vezes, com a tendência a cometer aquele mesmo ato, para não cometer, para superar aquela prova. Então, várias vezes, as provas se repetem. E os erros também. Agora, se a gente não se perdoar, como é que a gente vai cumprir o mandamento maior? De amar a Deus sobre todas as coisas. De amar ao próximo como a si mesmo, se a gente não se perdoa. A gente não vai conseguir se amar. Então é necessário, é terapêutico, nos diz Divaldo Pereira Franco, o auto-perdão. Então a gente precisa compreender essa questão. E saber que se nós programamos a nossa reencarnação, está lá na questão 258 seguinte do Livro dos Espíritos, se não fôssemos nós, outra pessoa faria aquilo, muitas vezes. Aconteceria aquela prova com aquela pessoa de alguma forma. Porque nos ensina também o nosso querido José Raul Teixeira, que na Terra há injustos, sim, há pessoas injustas, nós somos injustos muitas vezes, mas que não existem injustiçados. Com a recepção dos missionários que aceitam, não é, as provas. Então, a gente não consegue prejudicar quem não tem culpa no cartório, porque Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. A gente não consegue machucar alguém que seja inocente. Ah, Nazareno, mas eu cometi um aborto. Mas você não tinha a consciência que tem hoje. E a gente é convidado a reparar, não ficar sofrendo, vamos defender a vida. Vamos ajudar o Movimento Brasil Sem Aborto, né? A DIRA, a associação responsável pelo Movimento Brasil Sem Aborto, também, não é? As iniciativas, as frentes parlamentares de defesa da vida. Vamos impedir a legalização desse crime em nosso país. Vamos participar da 6ª Marcha Nacional em Defesa da Vida, dia 4 de junho, terça-feira, lá nós estarmos juntos com os nossos irmãos católicos, evangélicos, com toda a sociedade, reunidos, cantando a vida, defendendo-a contra o aborto. Vamos adotar uma criança, vamos gestar um novo filho, vamos ajudar um abrigo de crianças, vamos defender a vida, mas não vamos ficar nos culpando. A gente não sabia o que estava fazendo perfeitamente, não. E a prova para aquele espírito que nós prejudicamos é perdoar a mãezinha, é perdoar o papaizinho que muitas vezes obriga a mãe a cometer o aborto. Então também é prova para os três, para a família, para todos nós. Então vejam que a gente não deve ficar, não é, se culpando. E vejam que nós erramos muito, o Espírito Samuel diz, Nazareno, nós erramos muito aqui na terra. Diga para o público que vocês são maravilhosos. Está reforçando aqui. Ele vai dizer que nós, numa colônia espiritual superior, nós quase não erraríamos. Nós erramos muito aqui por conta da influência dos maus espíritos também. Pela predominância dos instintos, né, da animalidade, está encarnado, é muito difícil. Jesus fala, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Chico brincava e dizia assim, ele Emmanuel fica falando essas coisas, mas ele vai reencarnar. E dizem que ele já reencarnou, por volta do ano 2000. E quando ele encarnar, eu quero ver se ele dá conta de fazer tudo que ele fala. Porque estar encarnado não é fácil, pessoal. Então está aqui ao lado de espíritos, né? Pululam, nós temos aqui uma população espiritual, se estima, entre encarnados e desencarnados, de cerca de 30 bilhões de espíritos. Nós somos 7 encarnados, tem 20 e tantos aí, dá uma média de 3 para cada um. E tem gente que é mais danado, carrega um pouquinho mais. Então veja, nós somos muito influenciados, está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Se os espíritos nos influenciam nossos pensamentos, os nossos atos, é da influência oculta, a gente não percebe. E eles vão dizer, mais do que vocês imaginam. De ordinário, ou seja, comumente são eles que vos dirigem. Então, é claro que a gente tem um livre-arbítrio, né? A gente pode sintonizar na rádio dos bons pensamentos, da alegria, do perdão, do auto-perdão, da felicidade, do contentamento, da gratidão, do amor, da paz. Ou podemos sintonizar nos pensamentos de tristeza, de remorso, de culpa, de desânimo. Aí a gente vai sintonizar com os bons ou com os maus. Nós temos o livre-arbítrio, mas depois que a gente sintoniza, por isso Jesus vai dizer, né, orai e vigiai.
é vigiar os pensamentos, pessoal, para fim de não cairdes em tentação. Então a gente tem essa questão também de saber que somos muito influenciados. Então vocês já perceberam que aqui na Casa Espírita todo mundo fica bonzinho? Todo mundo fica simpático, né? A gente passa, o pessoal sorri, cumprimenta e tal, não é? O nosso querido Laerte aqui, tão simpático, e né, o Silvio também ali, nos acompanhando, não é? Se eu pisar no pé, vou pegar no pé dele aqui, se eu pisar no pé do Silvio Sodré, você sabe o que ele vai dizer para mim? Aqui dentro da Casa Espírita? Ô meu filho, meu irmão, desculpe porque eu deixei o pé no meio, no seu caminho. Pise aqui no outro, que é para não ficar diferente também. Agora, se a gente passar por aquela porta ali e eu pisar no calo dele, você já imagina o que é que eu vou escutar, não é? Por quê? Porque aqui nós estamos sob a influência de bons espíritos, no ambiente preparado, é diferente. Então, do mesmo modo, está na terra, onde predomina o mal, os espíritos ainda atrasados, a que pese ela está mudando para o mundo de regeneração, nós sabemos, não é, que temos essa influência. Então, muitas vezes nós somos comandados. Então, por exemplo, se o nosso querido Laerte, olha como no movimento espírita, não na doutrina, mas no movimento, temos 2 pesos e 2 medidas. Se o nosso querido Laerte psicografar uma mensagem, e a mensagem for realmente muito bonita, de alto teor, e o espírito assinar com o nome venerando de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e se eu for elogiar, eu vou dizer, mas Laerte, que maravilha essa mensagem, o que é que ele vai dizer? Não, meu filho, não me elogie não. Disse, por quê? Porque fui apenas instrumento. Não, tudo bem então, não é? Tá certo. Agora, imagine que eu encontre o Laerte, não é verdade, viu, pessoal? Mas imagine uma suposição muito distante, que eu encontre o Laerte, né, numa maior farra, numa maior bebedeira, maior, não é, bagunça do mundo, e eu chegar lá, mas meu irmão Laerte, o que é isso? Vocês acham que ele vai olhar para mim e vai dizer, não, meu filho, fui apenas instrumento? Ora, mas não pode ser 2 pesos, 2 medidas, não é? Se for um instrumento para o bem, a gente também é instrumento para o mal. Então, às vezes, muito mais responsáveis do que aquela pessoa que cometeu aquele erro, são os espíritos que nos induzem a isso. Está lá no livro dos Espíritos, que aqueles que nos induzem ao suicídio, muitas vezes são mais culpáveis diante das leis de Deus do que nós. Então, quantos cometem esse ato no momento de loucura, de uma depressão muito profunda, de uma incompreensão, não é? Realmente a pessoa perde a razão, não sabe o que faz, e precisam se perdoar, porque senão eles sofrem, porque não é Deus que castiga, não é Deus que pune, somos nós mesmos. A gente vê isso no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira também, do espírito Camilo Castelo Branco. Então vejam como é importante a gente estar em paz com a consciência. Uma consciência de culpa nos condena, uma consciência em paz nos absolve. Temos que reconhecer que somos crianças ainda, espiritualmente falando, e que podemos ainda errar. Agora, nós temos o dever de reparar, mas nós podemos errar, sim. Faz parte do aprendizado. Agora, precisamos ter essa consciência, não é? Agora, se a gente ficar preso ao passado, Jesus já havia nos dito isso, o trabalhador que lança a mão da charrua, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Ou seja, se a gente, em vez de pegar no trabalho e reparar os nossos erros, porque o bem que nós fazemos aqui na terra é nosso advogado em qualquer parte, ensina Emmanuel. A gente fica olhando para trás, para o nosso passado, a gente não consegue entrar nesse estado consciencial do reino de Deus, que é um estado de consciência, como os Espíritos nos ensinam. Então vejam essas questões que a gente vai analisar. Vejam que o nosso karma é dinâmico. Divaldo Franco, no seminário Plenitude, eu acho que eu já escutei umas 500 palestras de Divaldo, pessoal, né? Até o pessoal fala, mas Nazareno, você parece o Divaldo falando. Queria eu poder imitar aquele homem, com o seu trabalho, com as suas viagens, com a mansão do caminho. Eu estive lá na mansão, fui a Salvador, ele estava viajando para variar, e vimos lá a casa de partos, que lugar lindo, preparado com esmero, com ar-condicionado, os leitos, tudo muito bem postos, pessoas dignas trabalhando, voluntários e trabalhadores, porque o próprio Kardec nos dizia, em vez de esmolas, dai salários. E lá a placa dos amigos,
espíritas de outro continente que haviam doado recursos para a construção daquela casa de nascimento, de retorno à vida física. Estivemos lá vendo, né? São cerca de 5.000 crianças, gestantes e idosos, amparados por aquela instituição. Divaldo tem cerca de 672 filhos adotivos. E a gente mal cuida dos nossos, não? Então vejam, não é? Como a gente deve também se espelhar no exemplo desses homens e mulheres que fazem a diferença. E ele vai dizer então que Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre vai preferir dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico. O bem que a gente faz hoje modifica a nossa programação reencarnatória. O espírito Epifânio Leite, também por Chico Xavier, vai dizer que quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem, eles suspendem as nossas provas, concedem-nos moratórias. Divaldo já recebeu moratória. Ele desencarnou aos 64 anos de idade, meus amigos. Ele se viu fora do corpo, viu sua mãe, e ele perguntou: mãe, eu morri? Ela disse: ainda não. Ele disse que não gostou muito desse ainda. E ele perguntou: mas e o que está acontecendo? Não, os bons espíritos estão decidindo se você continua mais algum tempo aqui na Terra ou se você retorna. E aí ele disse: mas mãe, então o que é que você está fazendo? Vai lá conversar com esses homens, né? Vai interceder por mim. E ela disse que orou muito a Jesus para que ele multiplicasse as forças e ele pudesse continuar o seu trabalho. Ele está aí 86 anos. Hoje, 5 de maio, seu aniversário. Nasceu em 1927, nos dando esse exemplo, não é, de amor e dedicação. Então, meus amigos, vão esquecer, e o próprio Espírito Samuel me diz: Nazareno, vocês não vão esquecer todo o mal que fizeram aqui na terra quando retornarem como crianças na outra vida? Nós não vamos esquecer? E não é para o nosso próprio bem que Deus assim o permite, o véu do esquecimento? É para o nosso bem. E ele disse: então diga para os espíritas que esqueçam logo hoje todo o mal que fizeram e comece uma nova vida, porque alguns estão chegando aqui no mundo espiritual em situação delicada por causa do remorso, do sentimento de culpa. Então vamos esquecer o que a gente fez para trás e vamos começar uma vida nova. Jesus nos fala da parábola dos trabalhadores da última hora, dizendo que quem começar a trabalhar agora às 5 horas da tarde vai ganhar o mesmo salário de quem começou às 6 horas da manhã. Então ele quer essa nossa transformação, essa renovação, e não culpa. Ele vai dizer no mesmo evangelista, está lá em Mateus 2 vezes: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifícios. Então Jesus nos convida, meus amigos, para essa transformação e não para ficarmos, não é, nos cobrando, sofrendo sem necessidade e desesperados e fazendo nossos irmãos sofrerem também. Então a gente vai perceber que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Não é o condenador, não é o crítico. O Espiritismo é o consolador. Veio nos dar a chave. Kardec é a chave para abrirmos a porta que é Jesus, para compreendermos o seu Evangelho. E vamos compreender então que quando vemos alguma mensagem dizendo que Deus pune, Deus castiga, como está lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, eram de espíritos ainda ligados à igreja, com as suas concepções, com as suas tradições, era a maneira como eles tinham de se expressar. Ou o próprio médium, muitas vezes, porque o médium sempre interfere na comunicação mediúnica, mesmo na mediunidade inconsciente ou mecânica, ele também interfere. Então a gente vai compreender que era ali a concepção, era a maneira de o Espírito falar que existem leis perfeitas. Como Paulo vai nos ensinar, que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente colherá. Mas a mensagem de Jesus, Paulo compreendeu-a perfeitamente. É a mensagem de renovação, de transformação, e não de culpa, não de remorso, não de sofrimentos. O Espiritismo nos dá esse consolo,
e nos convida para essa transformação. Isso que Jesus quer. Kardec vai nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Não é pela sua santidade. Veja que ele não diz que espírita é santo, não. Nós não somos santos. Temos muitas dificuldades e limitações. Mas o Espiritismo vem nos acolher. E Jesus vem nos dizer que Ele é o bom pastor. Que o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Não tem mais pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. Não tenhais medo. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eis que me vou à frente de vós, a fim de vos preparar o lugar, para ir onde eu estiver, vós estejais também. Ele nos deu a certeza, e a única fatalidade da doutrina espírita é que todos nós um dia seremos espíritos puros, perfeitos, gozando da inefável felicidade que os espíritos nobres podem perceber. E a gente nem sequer imagina, porque a gente só transitou nos reinos inferiores, em mundos ainda atrasados. Mas quanta felicidade nos aguarda, pedindo então um pouco mais de resignação, de paciência, de coragem, de trabalho, de mudança, de estudo, de esforço. Porque Allan Kardec vai perguntar também no Livro dos Espíritos, se é necessário um grande sacrifício para o homem assegurar a sua, vencer as suas más paixões. E os Espíritos dizem que não, que na verdade o esforço é bem pequeno, mas quão poucos de vós fazem esforços. Então a gente se esforçar um pouquinho mais, andar a segunda milha como Ele nos ensina. Se alguém pedir a túnica, dá também o manto. Então Ele nos pede um pouco mais, mas não exige frutos de uma árvore, não é? O fruto quando não está maduro ainda. Então a gente vai compreendendo que a mensagem dele é de renovação. E para ter a certeza disso, vamos ver alguns exemplos. Vejam que Jesus vai buscar 12 homens atrapalhadinhos para serem os seus discípulos. Ele conhecia o psiquismo de cada um deles. Ele vai escolher Pedro. E Pedro, um homem de fé vacilante, afunda caminhando sobre as águas na direção do Messias. Pedro nega Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás, apesar do mestre ter lhe advertido: Pedro, os espíritos das sombras querem te tomar, mas eu vou rogar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Oh Pedro, mas tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor, nem que eu morra, não te negarei. Mas chega a madrugada, e por 3 vezes o pescador de Cafarnaum nega o seu mestre Galileu, e depois chora amargamente. Mas em vez de entregar-se à depressão e ao suicídio, como fez Judas, Pedro erige a casa do caminho para ajudar os necessitados, para levar a boa nova, não somente por palavras, mas talvez através de ações, multiplicando, e vai dar sua vida por Jesus. Pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia deixar a vida como seu mestre houvera deixado. Então veja que Jesus pega aquele homem de fé vacilante, toca o seu coração e transforma em Cefas, pedra, a rocha onde ele edificaria a casa do caminho. Então ele foi pegar pessoas como nós. Os apóstolos são pessoas como nós, simples, com suas limitações. João, o evangelista, o discípulo amado, quando ainda muito jovem, cheio de ímpeto juvenil, quando eles estão na Samaria, e os samaritanos então decidem por não escutar a voz do mestre, ele vai dizer: Senhor, dizima-os com teu poder. Olha o juízo. E Jesus sorri, compreende, e vai ensinar aquele homem a ser um verdadeiro testemunho de amor. E ele vai
deixar as lições do mestre, cuidar de sua mãe, e depois retornar à terra no ano de 1182, como Francisco, o sol de Assis, o homem cristianíssimo, porque Jesus houvera tocado o seu coração. Vai pedir para receber as marcas e para experimentar todo o amor que ele experimentou pela humanidade. Jesus vai ter encontro com Zaqueu, um publicano, um chefe dos publicanos, um homem detestado porque era rico e porque talvez tivesse extorquido algumas pessoas. E ele vai dizer: Zaqueu, a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. E aquele homem então se transforma, distribui metade de seus bens aos pobres, devolve tudo que houvera tomado equivocadamente, e dizem alguns que ele se tornaria Matias, o 13º apóstolo, e vai dar a sua vida por amor ao Cristo. Jesus vai tocar também o coração de um homem duro e orgulhoso, doutor do Sinédrio, Saulo de Tarso, o anticristo na acepção literal da palavra, porque ele perseguia o Cristo, os cristãos, desejava dizimá-los, manda apedrejar Estevão, Gesiel, que era seu cunhado sem o saber. Gesiel, no momento da morte, já sangrando pela lapidação, encontra sua irmã Abigail, que chega atrasada. No livro Paulo Estevão vocês encontram essa narrativa. E ele vai dizer para ela: Abigail, perdoe Saulo, ele deve ser um homem justo, ele ama tanto a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo. E abençoa aquela união. E dá certeza, mas o homem duro, orgulhoso, não se convence. É necessário ele ir até as portas de Damasco para assassinar Ananias e ser interrompido em sua marcha por uma luz. E ele vai ficar cego, cair de joelhos e exclamar: Senhor, quem és? Porque ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. E aquele homem que houvera iniciado a grande perseguição aos cristãos, assassinado Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele vai fazer a grande transformação, porque ele compreendeu a mensagem do Cristo e não se limitou ao sofrimento, ao arrependimento mórbido, mas ele vai pregar o evangelho do Cristo em toda parte. Meus amigos, se Paulo ficasse arrependido, sofrido, com remorso, ele não teria dado um passo sequer. Mas ele vai compreender a mensagem realmente do Cristo e sai a pregar a sua palavra por toda parte. Pregou mais do que Jesus, se tornou apóstolo dos gentios, recebe 39 chibatadas, ele entra em estado de êxtase, e quando termina ele vai dizer: agora vocês já não podem me desprezar, porque eu trago em mim as marcas do Cristo. Sai pregando, apedrejado, perseguido, caluniado, difamado, e até o momento que ele vai exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, porque ele compreendeu a mensagem de Jesus. Esta é a mensagem do Cristo, é de perdão, é de auto-perdão, é de renovação, não é de sofrimento. E para nós concluirmos, a narrativa de Divaldo Franco no seminário Perdão e Auto-Perdão da convertida de Magdala. Madalena, que nos ensina Humberto de Campos, era realmente uma mulher adúltera. É aquela mesma que vai banhar os seus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, na casa de Simão, fariseu, em Naim. Ele dá a localização exata, apesar que há duas unções, a outra em Betânia. Ela, que era muito rica, cheia de tesouros, de joias, de perfumes, que podia escolher qual era o seu acompanhante. Ela estava em profunda depressão, não encontrava a felicidade, o amor verdadeiro, e ouvindo falar daquele estranho galileu, que enxugava a lepra, que levantava os paralíticos, que trazia mensagem de boa nova, que não condenava, mas que trazia alento e esperança aos sofredores. Ela vai,
até Cafarnaum, na casa de Pedro, onde sabia que ele se encontrava. Eu vou narrar pela nossa lembrança, que é muito falha. E quando ela entra, Jesus, que jamais houvera visto, diz: Maria. Tu me conheces, Senhor? Maria, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, num prostíbulo, mas é também um lar, Maria. E em vez de lá estiveres exposta como mercadoria para as ilusões dos homens, como seria bom se estivesse dando demonstrações do amor de Deus para todas as gentes. Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora ela baixa os olhos e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu digo para amardes os teus filhos, é para amardes os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos, porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pelas leis dos homens, mas amar os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo. Pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher, antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, se torna a maior seguidora e discípula de Jesus. O mestre reaparece para ela, não para sua mãe, não para o discípulo amado, não para Pedro, mas para testemunhar que aquela foi a maior transformação de todo o evangelho. Ela que era perseguida por 7 demônios e agora era uma seguidora de Jesus. Jesus os acolhe a todos, meus amigos, e espera apenas nossa boa vontade, que confiemos nele, porque ele nos fala da parábola do filho pródigo, dizendo que nós somos aqueles filhos que, pedindo antecipadamente a herança, vamos para uma terra distante para gastar com tudo o que a vida material nos proporciona, e depois, passando muita fome, lembramos da casa do nosso pai, onde os jornaleiros, os trabalhadores recebiam um salário. Ele que não tinha permissão nem de comer a lavagem dos porcos, que para os judeus, não é um animal considerado de 2ª categoria. E ele então pensa, não, eu vou até meu pai para pedir para trabalhar para ele, não para ser aceito como filho. Chega diante deles: pai, pequei diante do céu e contra ti, permite-me ser um dos teus jornaleiros. E Jesus diz que o nosso Pai é semelhante àquele que, vendo o filho, ele sai correndo em sua direção, abraça, o beija seguidamente, manda colocar ali o melhor vestido, a melhor roupa, sandálias, o anel, e manda matar o melhor novilho que estava cevado, porque o filho que estava perdido retornou à casa do Pai. A doutrina espírita vem nos falar desse Jesus que nos convida, meus amigos, aos braços do nosso Pai. Para nós encerrarmos, nós vamos pedir a Divaldo Pereira Franco para fazer a nossa prece de encerramento. Está na hora de aquecer o coração, de apertar a mão, de ter sonda de ternura, de ter a felicidade de ter um lar. Então a felicidade é simples. O Espiritismo diz-nos que a alma imortal, que nós já vivemos antes, que nós viveremos depois, e que a nossa felicidade do futuro vai depender dos nossos atos do presente. Então, queridas amigas, queridos amigos, irmãs queridas e queridos irmãos, demos-nos as mãos em espírito, e ao invés de nos entregarmos à queixa, à reclamação, ao tédio, digamos: meu Deus, como eu amo a vida. Eu quero dizer-te que para a minha vida é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz.
Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na escuridão, que choram na solidão, que vivem na escuridão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que clama, que canta, que declama, que legisla, que alfabetiza, que ensina, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, mãos que atendem a velhice e a dor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão ou uma favela, se é um ninho ou uma casa no caminho, uma tapera, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Vamos dar uma salva de palmas para o Divaldo.
Parabéns, Divaldo, pelo seu aniversário. Que Deus continue te abençoando e te dando muitas forças para nos dar esse exemplo de amor e de paz.